Existe algo tão especial para essa noite, assim, algo tão denso. O Emerson, o pastor Emerson, meu amigo, levanta aí, Emerson, fica em pé. O Emerson tem 1,90 m, quase, ele é meio nefilim. Você meio humilha a gente quando você fica em pé. É um pastor muito amigo nosso, está lá em Mogi das Cruzes, é um amigo de 20 anos, anda com a gente, ele ministrou aqui ontem. Logo a gente vai ter algumas novidades para vocês aí. De Cantu de la Condossa, amém? E ele estava ministrando, o Senhor, eu tive assim, uma convicção muito grande daquilo que eu precisava derramar hoje. Você vai ver que isso sai até um pouco daquilo que a gente tem construído em muitos cultos. Mas, irmão, essa que é a beleza do que Deus é, que a gente não está preso a nada. Nós não queremos criar modelos, padrões de como Deus age. A verdade é que nosso desejo é que Deus venha aqui, meta o louco, e a gente não sabe nem o que fazer, né? Mas eu creio que Deus tem algo especial para nós. Quero que você abra em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4, um texto muito conhecido. Talvez alguns de vocês saibam de cor, mas a palavra do Senhor diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Essa é uma mensagem que eu preguei muito ali nos primeiros anos que eu comecei a viajar pregando. Foi a mensagem assim que marcou a minha vida. Eu cheguei a achar que nunca mais eu ia pregar ela de volta, mas o Emerson estava pregando ontem e isso estava queimando no meu coração. E é muito interessante a forma que o apóstolo Paulo destaca aqui a questão da alegria, porque ele não diz só se alegre, mas ele diz alegrai-vos sempre. Ele reforça, olha, eu quero dizer mais uma vez, alegrai-vos. A Bíblia vai dizer que a alegria é fruto do Espírito. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Hebreus 1:9 vai dizer que o Senhor Jesus foi ungido com óleo de alegria mais do que todos os seus irmãos. E queridos, eu tenho aprendido que algumas das pessoas mais alegres que transbordam alegria, eu acredito que isso é tão importante, porque isso é uma das coisas que, ao meu ver, fazem com que a gente seja sal e luz. Você ser sal e luz é você causar uma sede nas pessoas. É isso que os cristãos fazem. O que o sal faz? Ele dá sede. As pessoas olham para a sua vida e elas ficam sedentas por algo, e esse algo é o Senhor. E quando a gente mostra o caminho até o Senhor, nós nos tornamos sal e luz. E eu acredito que uma das coisas que mais mostra a ação de Deus na nossa vida é essa alegria. Jesus vai falar de uma alegria que é sobrenatural, que não é como o mundo dá. E a grande verdade é que a Bíblia, que Jesus ressalta a alegria. E eu tenho aprendido que as pessoas mais alegres que eu conheço são as pessoas que têm uma fé convicta e profunda. E eu tenho aprendido que essa fé é fruto de uma outra coisa, que é confiança. E a confiança é fruto de uma outra coisa, que é a intimidade. Então, quando eu tenho intimidade com Deus, eu sei quem Ele é, eu sei a segurança que Ele me dá, e isso transborda em confiança e alegria. Eu lembro que um dos lugares que eu fui que mais marcou a minha vida foi quando eu fui naquela prisão Amertina, onde o apóstolo Paulo ficou preso nos seus últimos dias. Eu já falei várias vezes isso para vocês, então eu não vou me demorar nisso, mas é um buraco escavado na rocha, que verte água pela parede, gelado, escuro. E eu lembro que o pastor Luciano Subirá me contou, ele foi lá antes que eu, e ele falou: Farley, quando eu fui era um verão muito quente em Roma. Roma tem assim 40 dias de verão, mas é quente mesmo. Ele falou: cara, estava 40 graus, eu escorria suor. Tá certo que o peso dá uma ajuda, né, irmão? Ele era bem mais próspero na época, assim, né? E ele falou: Farley, estava aquele calor.
Eu lembro que quando eu fui para o Nordeste, uma das primeiras vezes eu desci lá, o pessoal falou: pastor, aqui o negócio é o seguinte, a gente tem 2 estações só. Eu falei: é mesmo? Ele falou: o verão e o inferno. Então era mais ou menos isso, aquele calor do cão. E o Luciano falou: cara, quando eu entrei naquele lugar, era gelado lá dentro, no verão. E ele falou: eu fiquei olhando para aquilo, aquelas paredes, não tinha um banheiro ali. Os historiadores dizem que aquelas pessoas que ficavam presas naquele lugar faziam as próprias necessidades fisiológicas no mesmo lugar que se escoravam para dormir. E o Luciano falou: cara, eu comecei a olhar para aquilo, imaginar Paulo escrevendo a carta dele para Timóteo. Ele falou: cara, eu comecei a chorar pensando em como alguém numa condição dessas pôde escrever tanto sobre o amor de Deus. Mas parece que tem algumas pessoas que chegam a um nível de revelação da pessoa, do cuidado, do caráter de Deus, que a fé delas muda de nível. E eu quero mostrar para você que existem 2 níveis de fé, eles são muito diferentes um do outro, apesar dos 2 serem bem importantes. Então existe um primeiro nível de fé, que é o nível de fé que você tem quando você é salvo. Você passa a crer que Jesus pode responder a sua oração, que Ele pode curar aquele teu familiar que está doente, que Ele pode alcançar aquela pessoa que não é salva ainda, que Ele pode te dar aquele emprego que você precisa. Mas existe um nível de fé muito mais profundo, que é quando eu passo a crer não só naquilo que Deus pode fazer, mas principalmente em quem Deus é. E eu entendo que algumas pessoas chegam nesse nível de convicção, de fé na pessoa de Deus, que a sua fé já não é movida pelas circunstâncias. Então você não precisa abrir, mas lá em 2 Timóteo capítulo 1, Paulo vai dizer assim: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Quando ele diz assim: eu sei em quem eu tenho crido, ele está dizendo: eu sei quem Ele é, eu conheço, eu tenho relacionamento, eu tenho intimidade, eu tenho uma história. Ele está dizendo: eu sei, eu conheço, eu tenho experiência, eu tenho vida com Ele. Existe um dos textos que eu mais gosto nas Escrituras, se você quiser abrir rapidamente comigo aí, está em Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 35. Mano, eu te amo, Renan. Mano, o Renan solta o manto aqui, né? O cara pode ser até ruim pregador, mas com o Renan, o cara é tocado, né? Mano de Deus, Renan. A palavra do Senhor diz assim: uau, isso mexe com o meu coração. Paulo está falando do quê? Presta atenção que ele está associando as tribulações dele e o que ele está pondo na balança junto? O amor de Deus. Normalmente quando a gente passa por um período de dificuldade, de dor, de desafio, uma das coisas que vem ao nosso coração é onde Deus está quando isso aconteceu. Por que Deus não responde a minha oração? E olha o que Paulo usa para atestar o amor de Deus: as suas tribulações. Então ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, repita comigo: porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, às vezes é muito fácil, não tem nada errado com isso, mas a gente colocar um adesivo no nosso carro: sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Sabe por quê? Porque o amor dele, o compromisso dele, isso não exige nada de você. Agora a minha pergunta é: como a gente reage quando as coisas parecem dar errado, irmão? Quando tem esse contexto de tribulação.
Mas como eu falei para você, algumas pessoas parecem passar desse nível de fé, de acreditar no que Deus pode fazer, só para passar crendo em quem Deus é. E eu queria usar duas histórias bem simples e muito conhecidas de você para ilustrar isso. Você não precisa abrir, Gênesis 22, 2. Deus chega para Abraão, e eu imagino que esse aqui foi um dia como qualquer outro. Mas Deus chega para Abraão e diz assim: toma o teu filho, teu único filho Isaque, aquele a quem amas, e vai para a terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Irmão, esse texto mexe comigo, porque parece que a impressão que eu tenho é que Deus quer provocar o coração de Abraão. Deus chega para ele e fala assim: ó, pega teu filho, o único, aquele que você ama tanto. É isso que Deus está falando. Deus está fazendo Abraão lembrar do quanto aquele filho é importante. Pega teu filho único, esse que você ama tanto, pega ele e entrega para mim. E a Bíblia diz que Abraão faz o quê? Ele se levanta, ele pega uns servos, ele pega corda, ele pega fogo, ele pega o cutelo, que era uma espécie de uma machadinha usada literalmente para partir no meio o sacrifício. Ele vai até o monte que Deus mostrou para ele. Quando chega lá, ele pede para os seus servos ficarem e ele sobe com o filho. Agora, irmão, às vezes é muito fácil a gente virar uma página da Bíblia. Uau, que bonito, que lindo. Agora eu fico imaginando essa cena, toda vez que eu leio esse texto, eu fico lembrando dos meus filhos, eu fico imaginando Abraão subindo. Esse cara sonhou com esse filho por 25 anos. Ele teve o filho com 100 anos. Aí eu fico imaginando ele subindo aquele monte, talvez olhando para aquele menino carregando aquele feixe de lenha. E talvez tenha passado pelo coração de Abraão, quando ele carregava aquele filho no ombro, talvez ele tenha pensado: Deus, olha como ele está forte, Deus. Olha como ele é fiel. Ele está comigo aqui, ele está indo adorar o Senhor. E eu fico imaginando Abraão lembrando ali, talvez a primeira vez que Isaque chamou ele de pai, a alegria quando ele viu o filho homem nascendo. E eu fico imaginando, irmão, no meio desses pensamentos, Isaque virando para Abraão de repente falando assim: pai. Ele andava com o pai, ele sabia o que era sacrificar. Ele virando para o pai e falando assim: pai, a gente está aqui com a lenha, a corda, o cutelo, o fogo. E ele fala assim: o que a gente vai sacrificar, pai? E eu fico imaginando que foi para o coração de Abraão olhar para esse menino e falar: filho, Deus proverá. E essa história é linda, a gente sabe como Deus intervém nisso. Mas o que mais mexe no meu coração sobre essa história de Abraão com Isaque não está em Gênesis, mas está em um detalhe de um texto de Hebreus. Eu queria que você abrisse comigo, se você pudesse. Abra lá em Hebreus 11. Hebreus 11, eu estou insistindo no Hebreus, né? Hebreus 11, 17. Olha o que a Bíblia diz aqui, irmão. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Olha o que o texto diz: e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se havia dito: Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, e de onde também figuradamente o recobrou. Quando eu olho para esse texto, sabe o que eu vejo? Eu vejo um homem que está subindo aquela montanha, e o que está no coração dele é: o que será que Deus vai fazer? Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei se Deus vai me mandar parar, eu não sei se Deus vai voltar no tempo, eu não sei se Deus vai ressuscitar o meu filho, mas alguma coisa eu sei que Deus vai fazer, porque eu sei quem é o meu Deus, e eu sei que Ele é fiel. Você entende isso? Outro exemplo, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Você conhece a história.
são exilados na Babilônia, são tratados como escravos, preparados para servir o rei, se negam a comer à mesa do rei. E o que Nabucodonosor queria era inserir a cultura babilônica na cabeça desses jovens. E chega uma hora que o rei pira e ele fala: agora acabou para vocês. O negócio é o seguinte: ou vocês adoram os nossos deuses, ou a gente vai te lançar nessa fornalha de fogo ardente. E quando o rei dá essa sentença para eles, irmão, a resposta... Eu sei que a gente é tocado depois com o outro homem que aparece no meio da fornalha, mas esse texto aqui me toca muito, eu vou te dizer por quê. Você não precisa abrir. Daniel 3, 16 a 18. Olha a resposta para eles: ou vocês adoram ou vão para a fornalha. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Sabe o que eles estão falando? Eles estão dizendo o seguinte: você vai jogar a gente na fornalha de fogo? Olha, deixa eu te falar uma coisa: se Deus quiser livrar a gente, Ele vai livrar, e Ele é poderoso para isso, porque nós conhecemos Ele. Agora a gente quer que você fique sabendo o seguinte: se Ele não livrar, isso não vai mudar nada, e vai valer a pena morrer na fornalha pelo nosso Deus, porque a nossa fé não está só naquilo que Deus pode fazer, se Ele pode nos livrar ou não. A nossa fé não está só no que Deus pode fazer, mas a nossa fé está em quem Deus é, e quem Deus é faz valer a pena morrer por Ele. Você entende a diferença desse nível de fé? Cara, se a gente morrer, daí? Quando a gente olha para a história dos mártires, a gente tem aqui o livro dos mártires, irmão. É muito tocante, porque vários desses líderes foram presos principalmente pela Inquisição Romana, sentenciados à morte. Esses caras eram cortados ao meio, eram enforcados, prendiam uma pedra e jogavam no lago. Muitos amarrados a um pedaço de madeira e tacavam fogo. Outros eram jogados em óleo fervente. E vários deles, os irmãos da igreja, se reúnem, invadem o lugar onde eles estavam presos para soltar esses caras, e eles ficam quase endemoniados. Fala: sai daqui, desgraça, vocês não vão tirar o que Deus está me dando, eu vou morrer com orgulho pelo meu Deus, vocês não vão me tirar esse privilégio, sai fora daqui. Tem várias histórias assim. Então existe um nível, querido, de fé que vem de relacionamento. Vira para a pessoa que está do teu lado e pergunta assim para ela: você está pronto para perder o controle? Eu senti um desconforto aí. Irmão, ou tem alguém amassando um copo aí, ou alguém fritando um ovo. Gente, deixa eu contar um pouquinho da minha história para vocês. Em 2000 eu comecei a namorar com a Dani, mulher da minha vida. E em 2001 eu entrei para a faculdade no comecinho de 2001. E logo depois eu estava fazendo meu primeiro estágio. Eu era representante de laboratório. Eu era aquele cara de maletinha preta que entra na sua frente no médico, que todo mundo adora. E meu sonho era entrar para o laboratório, e Deus fez um milagre, porque é difícil de entrar. E logo depois que eu entrei na faculdade, eu passei por algumas entrevistas, e eu lembro que eu cheguei num laboratório que era uma das maiores multinacionais até hoje. Eu fiz a entrevista, esse gerente olhou para mim e falou assim: cara, eu gostei muito de você. Não, eu me perdi. Deixa eu voltar um pouquinho. Antes disso, entrei no primeiro laboratório. E foi muito especial, uma das maiores multinacionais. Deus fez um milagre na minha vida, porque a maioria dos laboratórios precisa de carro para trabalhar, e eu não tinha carro, não tinha dinheiro,
E eu entrei para um projeto especial dentro de 2 hospitais aqui em Curitiba, que era o Hospital Evangélico e o Hospital Cajuru. Então eu ficava um dia em cada hospital e eu não precisava me locomover durante o dia para trabalhar de carro. E era um lugar que eu amava trabalhar, era um estágio, mas com esse estágio, para você ter ideia, eu já pagava a minha faculdade, eu já consegui estruturar algumas coisas e estava trabalhando muito feliz. No final desse primeiro ano, meu gerente me chamou para conversar em dezembro, se eu não me engano, e ele falou assim: Farley, olha, a gente está gostando muito do seu trabalho, e ele falou: olha, a nossa vontade é a primeira vaga que tiver de efetivo te contratar no ano que vem. Irmão, eu saí assim aleluiado dessa reunião. Por quê? Porque se eu fosse contratado, não só eu ia ter um salário excelente, eles davam uma série de benefícios. O laboratório normalmente, eu não sei, é muito assim hoje, né, o negócio do carro, né? Os caras dão um carro para você trabalhar, que é um carro financiado, que eles vão tirando a depreciação do carro por 3 anos de financiamento. Quando acaba o financiamento, eles te vendem por um valor muito baixo e você ganha um financiamento de volta. Então assim, tem uma série de benefícios, mas principalmente isso significava que eu ia poder casar rápido. Eu e a Dani, a gente estava namorando há 1 ano e pouquinho, e eu lembro que eu saí dessa reunião e já falei para ela, Dani, vamos orar, vamos interceder, vamos jejuar, vamos soltar rajada de língua estranha. Eu falei que se os caras me efetivarem ano que vem, no primeiro semestre, acho que ano que vem mesmo, a gente pode casar. Irmão, eu nunca torci para umas férias acabarem tão logo, né? Mesmo em estágio, eles me davam mais ou menos 20 dias de férias, e eu voltei com sangue no olho, trabalhando e sonhando com essa vaga. E logo ali no começo do ano, eu acho que foi fevereiro, meu gerente me chama, marca uma reunião comigo. Eu fiquei todo empolgado, falei para Dani, meu gerente me chamou, os caras vão me efetivar, Dani, vai orando aí. E eu fui para essa reunião com ele. Esse cara era um cara incrível, e ele sentou comigo e falou assim: Farley, puxa, eu tenho uma situação para te falar. Ele falou: a gente tinha uma expectativa de te contratar logo para uma vaga. Ele falou: e eu não vou poder te indicar para uma vaga agora, mas todos os estágios a nível Brasil foram cancelados e eu vou ter que te desligar da empresa. Irmão, pensa num balde de água fria, né? Eu falei: Deus, o que eu vou fazer agora? De repente eu venho de uma família muito simples, eu não tinha nem condições de pagar a faculdade sem isso. Minha família nunca teve condições de pagar para mim uma faculdade. E eu lembro que aquilo foi assim, muito difícil. Mas eu não sei se você já percebeu, irmão. Se você não percebeu, você vai perceber. Mas quando Deus quer mexer com você, normalmente as coisas não vêm de uma só. Você já percebeu isso, não? Naquela mesma semana, eu estava ainda cumprindo algumas coisas que eu tinha no laboratório lá. Meu pai estava com uma dor de garganta que não resolvia. E eu lembro que meu pai foi fazer alguns exames, e eu liguei para ele ainda num dos hospitais que eu trabalhava e falei: daí, pai, como que foi? Pegou o exame? E eu lembro que meu pai falou do outro lado, ele falou: filho, eu estou com câncer. E eu lembro, irmão, que quando meu pai falou aquilo no telefone, me embrulhou o estômago. Eu não sabia se eu chorava, o que eu fazia. E eu lembro que o que eu pude fazer, eu peguei um ônibus, eu fui para casa. E eu lembro tão bem desse dia. Eu estava subindo a rua da casa dos meus pais, até hoje, né? A casa deles é numa rua sem saída, lá no Uberaba. E eu lembro quando eu estava chegando no portão de casa, eles chegaram de carro, ele, minha mãe e minha irmã. E quando meu pai desceu do carro, ele até estava bem, mas aí ele veio, me deu um abraço e começou a chorar, e eu comecei a chorar também. E irmão, aquilo gerou uma crise muito grande no meu coração. E eu lembro que eu falei: meu Deus, como que eu vou trabalhar, como que eu vou pagar minha faculdade, como que eu vou resolver minha vida?
E eu lembro que numa manhã, eu não sei, quando você está passando por uma coisa difícil assim, irmão, parece que uma nuvem negra fica em cima de você. Então, eu lembro que uma das coisas que mais me marcaram, né, do dia para a noite, de repente eu não tinha emprego, eu não conseguia pagar a faculdade, eu estava com minha mãe chorando num canto, meu pai no outro, e eu lembro que uma das sensações que mais me marcaram é que você acorda e por um segundo parece que está tudo bem. Mas de repente a lembrança de tudo que está acontecendo vem e parece que uma nuvem negra baixa em cima de você, e eu lembro que eu comecei a ter uns sentimentos quase de depressão. E eu lembro que eu acordei numa dessas manhãs, e na casa dos meus pais até hoje tem um pé de castanheira portuguesa, uma árvore bem grande. Eu lembro que eu fui para debaixo daquela árvore e eu comecei a chorar diante de Deus. Eu falei: Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Eu falei: Deus, eu estava vendo a possibilidade de trabalhar, de ser efetivado, de casar. Eu falei: Deus, agora eu não tenho como casar, eu não tenho como pagar minha faculdade. Eu falei: Deus, minha mãe está chorando num lugar, minha irmã no outro, meu pai no outro. Eu falei: Deus, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu falei: Deus, o que está acontecendo? E querido, no meio disso, não é sempre que Deus fala comigo assim, tá? Às vezes a gente conta uma mensagem que tem muitos testemunhos, e a gente pode passar uma imagem errada, que você fica ouvindo a voz clara de Deus todo dia. E não é verdade, irmão. Eu costumo dizer que a maioria dos nossos dias, eles não são sobrenaturais. A maioria dos nossos dias são naturais, mas é a nossa fidelidade e disciplina nos dias naturais que torna os dias sobrenaturais possíveis. Amém? Mas nesse dia, quando eu estava ali chorando diante de Deus, eu ouvi Deus falar comigo assim. Deus me perguntar: você ama seu pai? E eu falei: Deus, claro que eu amo meu pai. Deus me falou de volta: você ama seu pai? Eu falei: Deus, eu amo. E eu sentia muito forte, irmão, foi muito forte no meu espírito, Deus me falando de volta: você ama seu pai? Eu falei: Deus, o Senhor sabe o quanto eu amo meu pai, eu amo meu pai de todo o meu coração. Irmão, eu ouvi Deus falar para mim assim: não importa o quanto você ame seu pai, ou quanto um dia você possa chegar a amar seu pai, eu amo ele mais do que você nunca vai amar. E eu amo você, e eu amo a sua família, e eu continuo aqui. Irmão, quando eu ouvi aquilo de Deus, na hora foi como se uma mão entrasse no meu peito, tirasse aquela dor, aquela tristeza. E eu lembro que eu batia no meu peito, eu falava assim: ó, ninguém me ama como Deus me ama. Feche seus olhos, bate no seu peito e diga assim para você: ninguém me ama como Deus me ama. Ninguém me ama como Deus me ama. Eu lembro que toda vez que eu acordava de manhã, aquela tristeza queria vir, eu levantava, e eu lembro que eu fiz essa oração muitas vezes. Eu falava: a Dani ligava para cá todo dia, preocupada comigo, chorava comigo. Eu falava: Deus, se ela me ama assim, o Senhor me ama de um jeito que ela jamais vai conseguir me amar. E eu falava: ninguém me ama como o Senhor me ama, e o Senhor vai cuidar de mim. Irmão, nessa situação eu falei: cara, eu vou ter que dar um jeito na minha vida. Aquele mesmo gerente que tinha me dispensado do laboratório me indicou para uma outra vaga numa outra multinacional. E eu lembro que eu fui para essa entrevista, e esse cara foi muito parecido. Ele falou: Farley, eu gostei muito de você. Eu falei: cara, eu preciso trabalhar, eu preciso continuar, preciso seguir a vida, preciso pagar minha faculdade. Ele falou: eu gostei muito de você, a vaga é sua com uma condição. Eu falei: qual é? Ele falou: olha, lá no outro laboratório você trabalhava só no hospital o dia inteiro. Ele falou: aqui você vai visitar os hospitais também, mas você vai visitar consultórios. Às vezes você vai visitar 18 médicos no dia. Ele falou: você precisa de um carro. Ele falou: a vaga é tua se você tiver um carro. Irmão, pensa num cara que não tinha R$1, irmão. Eu falei: o que eu vou fazer? Irmão, eu lembro que eu tentei comprar um carro mais velhinho, mas você já teve a experiência, você vai querer financiar 100% um carro usado, é muito difícil, né? E eu lembro que eu tentei, fui com um amigo, daqui a pouco alguém falou: não, eu conheço o dono de uma loja que pode ajudar, e me levaram para esse cara, e eu comprei meu primeiro carro, que foi um Golzinho bola, aquele Golzinho Special 1000, branquinho, quase zero, em 48 parcelas, sem entrada.
Às vezes você vê o irmão de carro novo, você olha e fala assim, o irmão está montado. Às vezes o cara está montado num carnê desse tamanho assim. E aí, irmão, comprei esse carro e comecei a trabalhar. E eu lembro que o salário, você vê, era um estágio, mesmo para estágio já era muito bom. Então o que eu fazia? Eu pegava essa grana e eu lembro que o dinheiro dava contadinho assim. Eu pagava a prestação do carro, eu pagava a faculdade, eu vendia meu vale-refeição para colocar gasolina no carro, eu pagava o seguro, e aí eu fazia um sanduíche, um miojo, levava todo dia uma marmitinha dentro do carro, eu pagava o seguro do carro e eu entregava o dízimo, e sobrava assim tipo 50 pila. Irmão, é sério. Irmão, eu fui levando os primeiros meses, eu não sei o que aconteceu, eu não lembro se subiu a mensalidade da faculdade, o que aconteceu. Eu lembro que eu fui pagando as coisas, algumas coisas tinham aumentado um pouquinho, e quando chegou no fim, faltou o dízimo e o seguro do carro. Irmão, não deixe seu dízimo por último. Eu lembro que eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Será que eu entrego o dízimo e não pago o seguro? Ou eu pago o seguro e não entrego o dízimo? Eu, como bom crente, de fé, pentecostal, nabachérias, falei, cara, eu vou entregar meu dízimo e não vou pagar o seguro, e eu vou ser fiel e Deus vai ser fiel comigo. E foi mesmo, mas não bem do jeito que eu esperava. Eu lembro que chegou um dia, era fevereiro, e estava irmão, um calor do satanás, né? E o meu golzinho era aquele que a gente chama de canela seca, que não tem nada, né? Só tem aquele ventiladorzinho, quem tem um assim? Só tem aquele ventiladorzinho no painel, num calor louco desse, você liga que ele chega a te queimar a cara, né? Que faz um secador de cabelo, a bochecha ficava o desenho do... E eu lembro que estava um calor, e eu tinha que visitar alguns médicos na ortopedia do hospital evangélico aqui. Irmão, representante é uma praga, né? Porque eles andam de gangue assim. Então, quando chega o dia que os médicos recebem os representantes lá, é muito difícil estacionar lá, porque, irmão, além dos pacientes, é representante a rodo, né? E eu lembro que eu fui para o hospital evangélico, já fui murmurando, falei, pô, Deus, um calor desse, Deus, um estágio do inferno. Eu falei, vou ter que parar agora umas 3 quadras longe do hospital, vou deixar o carro no sol, fervendo, e fui murmurando. Quando eu virei a esquina do hospital evangélico, irmão, mas tinha uma vaga do lado do hospital, debaixo de uma árvore. Eu brinco que só faltou aparecer tocar uma música, apareceu um arco-íris, uns coelhinhos pulando, borboleta. Irmão, parece até que a sombra encaixava no carro, assim, né? Eu falei, meu Deus, isso aqui é vaga de dizimista, né? Isso aqui é vaga de dizimista, né? O Senhor preparou, o Senhor me guarda em bom termo. Falei, gente, aqui ó, já saí dando glória, né? Estacionei o carro, cara, a sombra encaixou no carro assim. Aí eu peguei minha pastinha, coloquei as amostras de medicamento e fui para dentro do hospital. E aí eu acho que na minha cabeça eu fiquei lá uma meia hora, uns 40 minutos. Irmão, quando eu saí do hospital e fui pegar meu carro na sombra, só a sombra estava lá. Eu lembro que quando, sabe aquele gelo que parece que dá assim, vai descendo aquele gelo? Você fala, meu Deus do céu, cadê meu carro? E eu não sei por que a gente faz isso, mas eu já falei com outras pessoas que tiveram o carro roubado, mas todo mundo faz a mesma coisa. Anda umas 3 quadras para baixo, 3 quadras para cima, tipo, sei lá, de repente o carro cansou, foi dar uma volta, pegar um bronze. Mas todo mundo faz isso. 3 quadras para baixo, 3 quadras para cima. Quando eu voltei e vi que tinham roubado meu carro mesmo, eu tomei uma atitude adulta, sentei no meu filho e comecei a chorar.
Falei, Deus do céu, aconteceu a única coisa que não podia acontecer. Eu falei, eu não estou pagando meu seguro, eu preciso, se eu não tiver o carro, eu não consigo trabalhar no estágio. Se eu não tiver o estágio, eu não pago a faculdade, eu não pago o financiamento de carro. Falei, e aquele desespero. Irmão, fiz tudo que dava para fazer. Liguei para irmãos, liguei para a polícia, fiz boletim de ocorrência, pedi ajuda para taxista, conheci uns caras da polícia civil. Irmão, fiz tudo que dava para fazer. Nunca mais acharam meu carro, uma jaqueta que eu adorava, meu almoço e uma caixa de Trident Menta 0 bala. E eu falei, Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Fui falar com o meu gerente, falei, cara, eu não estava pagando. Eu lembro que eu liguei para a Dani, se eu não me engano até a mãe dela, alguma coisa, foi me buscar. E eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Eu vou ter que conversar com o meu gerente. Chamei meu gerente e falei, cara, roubaram meu carro, eu estava sem seguro. Ele foi super gente boa, ele olhou para mim e falou assim, puxa, então tenta arrumar um carro até semana que vem para você poder continuar trabalhando com a gente. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Minha sogra, irmão, abençoada, ficou com dó de mim. Ela tinha acabado de trocar de carro, comprado um carro zero e não tinha vendido o carro usado. Falou, Farley, não, pelo amor de Deus, você não vai perder seu emprego. Ó, até você ver o que você vai fazer, fica usando o meu carro. Irmão, daí a gente combinou um dia no final do culto, a gente estava na igreja, ela me levou o carro, eu saí com o carro. Nunca tinha batido o carro na vida. Irmão, segura essa, irmão. Nunca tinha batido o carro na vida. No caminho para casa, arranquei num sinaleiro, o cara arrancou, não sei se o carro morreu depois, já bati na traseira dele. A hora que eu saí já tinha arregaçado tudo à frente, as lanternas tinham pulado para fora. Eu liguei, ainda bem que tinha feito seguro, o carro foi para o seguro. Ficou alguns dias no conserto. Eu acho que levou assim, tipo, quase um mês para eu pegar. Aí peguei o carro de volta. Irmão, na semana, saí da casa dos meus pais para ir trabalhar. Tinha um acidente na frente. Aí o cara me deu sinal para eu sair e passar por ele. Aí passei pelo acidente, o cara passou e ficou olhando pelo acidente e me bateu na traseira. Aí depois dessa segunda batida, minha sogra chegou para mim e falou assim, eu acho que eu vou querer meu carro de volta. Bem compreensivo, né, irmão? Aí devolvi o carro para ela e falei, cara, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tinha R$1 no bolso, pagando o seguro, pagando o financiamento daquele outro carro. Fiquei anos pagando o financiamento daquele outro carro. Falei, cara, o que eu vou fazer? Aí uma prima minha, abençoada, falou assim, Farley, eu tenho dinheiro para te emprestar. Eu te empresto, você vai me pagando bem aos pouquinhos. Só que o dinheiro que ela conseguiu me emprestar, eu lembro até hoje o valor, era R$2.650 para eu comprar um carro ou alguma coisa parecida. Irmão, R$2.650 do bolso, eu rodei. Eu lembro que tinha um feirão ali no Pinheirão, no estádio do Pinheirão, sabe que tem ainda? É tipo um feirão do desmanche, irmão. Sério, eu fui ver uns carros que eu olhava o carro, eu ficava pensando, eu estou confessando para você, meu Deus, o cara está tentando vender isso aqui mesmo. Tinha tanta ferrugem que o cara, você quer fazer um test drive? Eu falei, vou tomar uma antitetânica ali e já volto. Irmão, quando eu achei que não ia dar mais, eu fui um dia nesse feirão do Pinheirão, e aí estou andando e eu vejo um Golzinho, 1982, refrigerado a ar, da cor bege mais feia que você possa imaginar. Eu apelidei ele depois de doce de leite, que ele parecia um docinho de leite com 4 rodas. E eu lembro que eu cheguei para o senhor que estava vendendo e falei assim, quanto que é o carro? Mas tinha umas rodinhas, era ajeitadinho o carrinho, mas era feio, que era uma tristeza. Eu falei para ele, quanto que é o carro? Ele falou assim, 2.650, quase que eu meti um sinal da cruz, né? Falei, cara, Deus está nesse negócio aqui. E eu falei, cara, eu sou da área comercial, sou experiente. Negociei. Se eu não me engano, eu comprei o carro por 2.450. Falei, pô, tô feito, mano. Tô de carro novo e ainda tenho 200 para encher o tanque para
usar gasolina até o final do mês. Peguei o carro, ele falou, só o seguinte, tem bem pouquinha gasolina aqui, tá? Então já para num posto. Parei no posto, falei, pode completar. Quando completou, eu descobri duas coisas do carro já. A primeira coisa é que o marcador de combustível não funcionava. Irmão, eu empurrei esse carro muitas vezes. Eu não sei se eu andei mais dentro dirigindo ou fora empurrando. Você está rindo porque não é você. Irmão, empurrei muito. Outra coisa que eu descobri é que tinha um buraco quase na boca do tanque. Então não podia encher. Porque se enchesse, eles guichavam a gasolina para fora, assim. Então se eu estava dirigindo, tinha um cara fumando na rua, eu tinha que dar a volta na quadra. Aí olha só, fui trabalhar o primeiro dia com o carro novo. Fui trabalhar o primeiro dia. Aí saí de casa, meus pais moravam quase ali na Avenida das Torres. Saí, a primeira lombada que eu passei fez um e o banco vibrou, tipo um vibracal assim. Eu falei, cara, não deve ter massagem no banco, né? Deve ser outra coisa. Passei em outra lombada de volta, aquela vibração. Irmão, parei em casa, fui olhar, o assoalho estava tão podre que meu banco estava indo embora do carro. Estava virando tipo o carro dos Flintstones, sabe? E aí eu tive que atravessar uma madeira de uma soleira na outra, assim, por baixo dos bancos, para deixar os bancos pro lado de dentro do carro. Irmão, eu fiquei 2 anos e meio com esse carro. E ele literalmente dissolveu na minha mão. Aí escuta essa, eu estou rasgando meu coração para você. Fui trabalhar com o carro, eu estou um dia no hospital evangélico, né? E como eu falei, representante trabalha em gangue, os caras vão assim de 15. E todo mundo tem carro, porque o estagiário é a minoria. E quem é efetivo tem o carro novo da empresa. E eu lembro que a gente passou uma tarde lá no hospital evangélico, tinha um salão redondo, assim, os representantes ficaram tudo ali. E daí a gente foi, visitava os médicos, de repente alguém falou, cara, acho que a gente já falou com todos os médicos que estão aqui hoje, vamos embora? O pessoal, vamos, eu falei, vamos. A hora que eu falei, vamos, e eu fui começar a sair, falei, meu Deus, os caras vão ver meu carro. Quando eu pensei, os caras vão ver meu carro, eu senti a bochecha corar, mas daí eu tive uma ideia. Eu falei, já sei o que eu vou fazer, vou ir com os caras normal. Vou andando, nem que eu tenha que descer 5 quadras. A hora que todo mundo tiver entrado no seu carro, eu volto e pego o meu. E, irmão, Deus falou comigo daquele jeitinho que Deus não fala sempre, mas eu vi Deus muito claro falar comigo. E Deus falou assim, olha, eu quero tratar você. Você que sabe se vai demorar mais ou se vai demorar menos. Irmão, eu fui para um cantinho na parede e falei, Deus, você tem que tratar, então vem e regaça tudo de uma vez e resolve. Falei, pessoal, vem aqui, vamos sair junto comigo que eu quero mostrar para vocês o meu carro novo. E aí fui saindo com aqueles 15 representantes. Aí eles estavam passando direto. Eu falei, não, gente, aqui o docinho de leite aqui. Aí pararam, tudo aqueles representantes olhando para o carro assim, né? Ninguém falava nada, eu entendi que era um minuto de silêncio. De repente alguém meio constrangido falou, vamos embora, então vamos. Irmão, como eu falei, esse carro foi desmontando na minha mão. Eu lembro que um amigo meu falou assim, cara, seu carro é ungido, né? Eu falei, por que não? Porque onde você para fica uma poça de óleo. Irmão, com o tempo, o carro foi... antes disso, deixa eu te contar outra, essa é vergonhosa. Irmão, o carro inventou de repente um negócio que ele não abria a porta na chave, ela não funcionava. E aí o que eu tinha que fazer? Tinha que abrir o porta-mala, arremessar a minha maleta, roupa social, camisa, calça social, sapato, e engatinhando até o banco do motorista. E isso acontecia bem quando eu estava num consultório chique. Aí estava dando tchau pro médico e ali, né? Aí eu tinha que entrar por trás e engatinhando. E aí o que aconteceu? Com o tempo, eu não sei se você entende um pouco de carro, eu não entendo nada. Tem 2 molas, tem um amortecedor, a mola na frente, e tem uma lata que segura. Essa lata começou a apodrecer e a mola começou a sair para cima, tipo uma antena assim. E isso foi fazendo o quê? Que a roda começasse a virar um pouco para o lado. E em pouco tempo eu tinha o único carro de Curitiba que cantava pneu mesmo andando em linha reta.
Então, irmão, podia estar a 20 por hora. Eu ia andando e o carro ia assim. Volte e meia, eu virava uma esquina, as pessoas saíam se jogando pro canto, né? O pneu durava 2 semanas. Eu ia num borracheiro que tinha ali, que tinha os pneus de descarte. Eu pagava, na época eu lembro, era vintão. Dava uns 15 dias. 15 dias depois já aparecia a coroa de Jesus, assim. De tanto arame saindo para fora, né? Mas, irmão, para acabar a história do carro, fui um dia visitar a Dani, os pais dela moravam bem pertinho aqui, eu morava lá no Uberaba. Fui visitar a Dani, saí tarde da casa dela, uma sexta-feira à noite. E aí eu tô indo embora e tô subindo a Padre Anchieta ali. E eu lembro que eu olhei, o carro começou a dar umas falhadas, assim, sabe, uns soquinhos. A impressão que eu tinha que o acelerador estava travando. Eu lembro que estava garoando. E eu abaixei a cabeça para dar umas bombadas no acelerador, para ver se era o pedal que estava travando. Quando eu voltei a cabeça, tinha um carro crescendo na minha frente. Irmão, eu tentei desviar, mas deu uma baita de uma pancada. Fui parar lá em cima daquele canteiro que tem lá na Padre Anchieta, quase na Praça da Espanha. A pancada no peito foi meio forte, eu saí assim meio tonto, né? E eu lembro que já saí pensando, meu Deus, e agora? Como que eu vou trabalhar? Agora estou pagando 2 carros. Irmão, eu vou contar uma coisa para vocês que é esquisita, mas é verdade. Quando eu saí do carro, eu ouvi uma voz atrás de mim que falou assim, Farley. Irmão, era umas 2 da manhã, eu acho. Curitiba é gigante. A hora que eu olhei para trás, eu tinha acabado de destruir o carro importado da mãe de uma amiga de faculdade da Dani. Irmão, quando você passa por uma situação dessa, e deixa eu te falar uma coisa. Quando você está numa situação dessa, parece que não vai passar nunca, irmão. Essa crise durou para mim uns 3 anos, mais ou menos. E quando você passa por uma situação dessa que tudo dá errado, você encontra 3 tipos de pessoas sempre na igreja. Então você encontra o cara que é o que eu chamo do espiritualoide. Então o cara acha que você está com uma uruca e você tem que fazer um descarrego. Então você tem que passar pelo Vale do Sal, da Universal. Você tem que fazer alguma corrente, a corrente do cajado de Elias, sei lá, você já viu aquelas igrejas que fazem aquelas campanhas que tem uns nomes de poder assim, né? E você tem que passar por um descarrego. Tem o cara que é natural, que ele olha e fala assim, não, isso aí não tem nada espiritual, não tem nada a ver com Deus, nem com o diabo, seu carro é velho, você não fez seguro, deu problema. E você vai encontrar o cara que eu digo que é o santarrão, que é o cara que olha para você e fala assim, ó, está em pecado. Está em pecado, se não tivesse em pecado, não estava passando por isso. Mas irmão, eu sabia que Deus queria me tratar. E ontem quando o Emerson estava pregando aqui, eu creio que eu vi algo muito claro de Deus. Eu quero falar isso para vocês e para quem vai ouvir em casa. E o Senhor me falou muito sobre pessoas que têm passado por períodos muito difíceis aqui. E eu senti muito forte Deus me dizendo, eu tenho espremido algumas pessoas para que elas se aproximem de mim de volta. E querido, às vezes é difícil entender algumas coisas que Deus permite. Eu quero contar uma última história para você, mas que ilustra muito bem desse tempo que eu trabalhava em laboratório. Quando eu entrei para trabalhar, eu entrei num projeto especial. Eu trabalhava à noite, se eu não me engano, das 7 da noite às 11 da noite. Então eu estava lançando um anti-inflamatório da Novartis, que era um grande laboratório. E eu trabalhava ali principalmente com médicos residentes. A gente prestava uma ajuda. O laboratório tinha um incentivo, às vezes a gente pagava janta para esses médicos, levava amostra para os pacientes. E eu acabei criando uma amizade tão grande com esses médicos que eu tinha acesso livre ao pronto-socorro. Eu acho que hoje nem existe isso mais, né, Eros? O Eros é gerente de laboratório. Mas eu fiz uma amizade, eu trabalhava dentro do laboratório, dentro do hospital, do pronto-socorro.
Irmão, eu lembro que quando eu cheguei, eu tinha tanto medo que às vezes eu ouvia de noite uma maca, aquele barulho de maca vindo correndo, eu até fechava o olho para não ver o que era. Mas você vai acostumando com aquilo com o tempo. E eu comecei a ficar curioso. Então eu entrava no pronto-socorro e eu começava a ver o procedimento, o que os médicos faziam. E eu lembro de uma cena, isso faz muitos anos, eu vou contar para você como eu me lembro, como eu me recordo, como está na minha memória. Eu tava ali no pronto-socorro, eu trabalhava muito com os ortopedistas, e de repente chegou um pai com uma criança, na minha cabeça assim, de uns 5, 6 anos, e o que o pai contou é que parece que esse menino foi descer do escorregador brincando, e ele caiu para o lado, no começo do escorregador, e quando ele caiu, para proteger o rosto, ele colocou a mão na frente. E quando ele caiu primeiro com a mão quebrou e encavalou em cima do antebraço. Então isso é uma coisa até meio comum de acontecer. Hoje eu tenho um ortopedista que é muito amigo meu, e ele estava me contando o seguinte: eu lembro que eu vi aquela cena, quando eu vi aquele menino chorando com o pai, né, os dois meio desesperados. A mãe não estava junto aquele dia, é meio perigoso deixar as crianças com o pai só, né? E eu lembro que aquela criança ali e tal, e o médico, eu falei, caraca, mano, olha o braço desse menino. Eu fiquei curioso para ver o que eles iam fazer. Então, bem no pulso, assim, o pulso estava aqui, você via aquele caroço e a mão para cima do antebraço. E um médico que é muito amigo meu, ele falou assim, Farley, quando acontece isso, é chato de mexer. Ele falou, vou te explicar por quê. Existem alguns fatores. Ele falou, a primeira coisa, a mão quebra e ela sobe no antebraço. Ele falou, cara, e não tem muito segredo. O que você tem que fazer é que normalmente você segura no corpo e no braço da criança, o outro agarra na mão e puxa. E puxa para voltar para o lugar. Ele falou, às vezes você tem que quebrar para o outro lado para ela encaixar de volta. Então você quebra para o outro lado. E daí você encaixa e engessa. Ele falou, outro complicador é que por causa da dor, a musculatura fica tensa, retesada. E ele falou, tem tanta força a musculatura aqui, que às vezes 2 homens puxando tem dificuldade de colocar o negócio no lugar. E eu lembro que eu olhei aquela cena e eu, curioso, fiquei junto na sala. E eu lembro que chegaram 2 médicos, e aquele médico começou a falar com a criança e falar, mas e aí, o que você estava fazendo? Você estava brincando no escorregador, e então foram tentando engambelar a criança. E de repente um pulou por trás, agarrou assim nas costas e no braço, outro agarrou na mão e começou a puxar. E quando começou a puxar, aquela criança começou a urrar de dor. E aquele menininho gritava e ele falava assim, para. E ele olhava para o pai e gritava assim, pai, faz ele parar. Pai, por que você me trouxe aqui? Pai, por que você me trouxe aqui? Não deixa esse homem mexer em mim. Enquanto os médicos estavam tentando colocar no lugar. Irmão, eu via nos olhinhos daquela criança que ele estava magoado com o pai. Então, na limitação do entendimento da criança, ele não conseguia entender que aquele procedimento era importante para que ele não ficasse com aquele braço aleijado ou perdesse aquele braço. O que era a única coisa que ele estava vendo? Ele estava vendo que ele se machucou, que ele estava sentindo dor. E a única coisa que ele queria é que o pai pegasse ele no colo e levasse para casa. Mas esse pai que ele queria que pegasse e levasse no colo e levasse para casa, estava colocando ele na mão de outros homens para machucar ele mais ainda. E eu via na carinha daquela criança que ela estava muito magoada com o pai. Irmão, às vezes a gente faz exatamente a mesma coisa com Deus. A gente não entende alguns procedimentos de Deus na nossa vida e a gente acaba se machucando com Deus. Agora a gente não pode ser criança para sempre. Eu lancei esse livro aqui, é um dos meus livros, tem para vender ali. Eu lancei esse livro no dia 31 de outubro de 2008. Meu pai teve câncer, fez quimioterapia, radioterapia, e depois de um longo processo, meu pai estava curado, amém? E eu escrevi esse livro, e eu contei, essa mensagem que eu estou
compartilhando com você é parte de um dos capítulos desse livro. E eu conto essa história e eu conto como Deus curou meu pai. Só que entre Deus curar meu pai, eu escrever esse livro ir para revisão, ir para editora, desenvolver capa e ele ser publicado, teve alguns meses aqui de diferença. E o que não deu para eu contar nesse livro é que meu pai voltou a ter câncer. E quando eu publiquei esse livro, inclusive, eu lancei ele no dia 31 de outubro de 2008. Meu pai não pôde ir no lançamento porque ele tinha acabado de fazer uma quimioterapia e estava se sentindo muito fraquinho. E então, voltando, eu lancei esse livro no dia 31 de outubro de 2008. E eu recebi um convite para pregar numa igreja aqui em Curitiba no dia 15 de novembro, 15 dias depois. E eu lembro que esse pessoal me fez esse convite e eles falaram: olha, a gente sabe que você tem um livro falando sobre avivamento, a gente queria que se você pregasse sobre avivamento aqui, era um culto de jovens. E eu falei: não, tudo bem, vou servir vocês, e desliguei o telefone. Desde que eu desliguei o telefone, eu comecei a ouvir aquela voz de Deus que não fala com tanta clareza sempre. E Deus começou a me falar assim: quando você for lá, eu quero que você pregue a mensagem que você fala do seu pai. Irmão, eu falei: isso aqui é da minha cabeça. Mas eu continuava ouvindo isso: eu quero que você pregue a mensagem que você fala do seu pai. E eu comecei a argumentar comigo mesmo, com Deus. Falei: Deus, não faz sentido. Eu falei: Deus, porque eles querem que eu pregue sobre avivamento e eu vou servir eles naquilo que eles me pediam. E eu ouvi de Deus: eu quero que você pregue a mensagem que você fala do seu pai. Eu falei: Deus, mas não faz sentido, é um culto de jovens, isso é uma mensagem para um domingo talvez, mas não para um culto de jovens. E o que eu ouvia? Eu quero que você pregue a mensagem que você fala do seu pai. E meu último argumento com Deus foi: Deus, eu vou contar essa história e meu pai voltou a ter câncer. Eu falei: Deus, nem faz sentido essa mensagem. E eu ouvi o quê? Eu quero que você pregue a mensagem que você fala do seu pai. Irmão, isso foi até o dia 14 de novembro, uma sexta-feira. Eu ia pregar nessa igreja no dia 15. Eu estou trabalhando de manhã. Meu pai estava fazendo quimioterapia e normalmente não era eu que levava ele. Por quê? Porque eu morava aqui já no São Brás. Meu pai morava no Uberaba e tinha tios meus que moravam do lado da casa dele. Eram profissionais liberais, tinham liberdade de sair. Normalmente eram meus tios que levavam meu pai para fazer o tratamento. Mas minha mãe ligou, acho que eram umas 10h30 da manhã, e ela falou assim: Farley, teu pai fez quimioterapia, acho que fazia 2 dias, 3 dias. E ela falou: olha, ele está respondendo super bem ao tratamento, mas ela falou: estou achando ele muito fraquinho. E eu marquei uma consulta para ele 5h30 da tarde. Ela falou: você não pode vir aqui para levar a gente hoje? Irmão, eu não sei te dizer, mas eu tinha uma convicção no meu coração que eu precisava levar para eles. Eu não tinha nem falado com o meu gerente ainda, mas eu falei: não, mãe, eu vou dar um jeito aqui, eu vou. Eu lembro que eu falei com o meu gerente, ele me liberou. E eu cheguei na casa dos meus pais, acho que eram umas 4h30. Irmão, quando eu cheguei em casa, eu vi que a situação podia ser um pouco mais grave do que eu imaginava. Eu entrei no quarto, eu falei: daí, pai, vamos para a consulta? E eu vi que meu pai tentou levantar, ele não conseguiu sentar na cama. E eu falei: pai, você não está conseguindo sentar? Ele falou: não. Eu sentei ele na cama, eu ajudei ele a trocar de roupa. Eu falei: pai, você vai conseguir andar até o carro? Ele falou: filho, eu acho que não. Eu lembro tão bem disso. Eu peguei meu pai no colo e levei ele no colo até o carro. Minha mãe sentou atrás. Eu e a Dani, a gente tinha um ano e pouquinho de casado. Eu levei ele para a consulta. Meu pai foi crente a maior parte da vida. Eu lembro que eu fui segurando a mão dele, orando com ele, falando: pai, fica tranquilo, você vai chegar no hospital, vai tomar umas plaquetas, vai tomar alguma, já vai voltar a sua força, aí você vai ficar bem. 5h30 eu deixei ele para fazer a consulta. 6h30 da tarde o médico me deu uma guia e falou: a gente vai precisar internar seu pai. E aí eu internei ele, fui para casa. Eu estava aqui, a gente morava aqui pertinho. 5 para meia-noite meu telefone toca. Eu não tive coragem de atender. Eu vi que era minha irmã. Eu falei para Dani: Dani, atende para mim. A Dani atendeu e eu vi ela baixando a cabeça, falando assim. E ela virou para mim e falou assim: Farley, seu pai faleceu. E eu lembro que eu entrei no espelho e
eu não sabia se eu chorava, o que eu fazia, mas eu falei, cara, eu sou o único filho homem, eu preciso ajudar a resolver, a fazer o que tem que fazer. E eu lembro que eu falei, Dani, eles estão lá no hospital evangélico, eu falei, vamos pegar o carro aqui, vamos para lá. Eu entrei no carro e eu fiz acho que o que qualquer filho faria. Eu falei, meu Deus, o que eu tenho que fazer, para quem que eu tenho que ligar, para avisar que meu pai faleceu. Quando eu pensei nisso, eu falei, meu Deus, cara, eu tenho uma ministração amanhã à tarde. Eu tenho uma ministração amanhã à tarde. Eu falei, cara, eu vou ter que desmarcar isso, porque eu vou estar no enterro do meu pai na hora dessa ministração. Irmão, quando eu pensei isso, eu ouvi Deus falar comigo daquele jeitinho de volta, e Deus me falou assim, você entendeu agora? Porque eu fiquei todos esses dias dizendo que eu queria que você pregasse a mensagem que você fala do seu pai. E Deus me falou assim, é porque eu queria que você lembrasse que eu amo ele mais do que você jamais vai amar. E eu amo você, e eu amo a sua família, e eu continuo aqui. E querido, aquilo foi mais uma vez como se aquela dor fosse arrancada do meu coração. Eu lembro que eu segurei a mão da Dani e eu falei, Dani, eu estou bem. E eu fiz uma oração ali no carro, agradecendo a Deus pelo pai que eu tive, um pai que me ensinou a amar o Senhor, um pai que teve vida devocional, um pai que teve muitas experiências com Deus nesse período do câncer. Eu confesso para você que eu tinha 2 inquietações no meu coração ainda. Eu queria ver como estava a minha mãe e a minha irmã. E eu lembro que eu cheguei no hospital evangélico, eu cheguei quase junto com a minha irmã, eu abracei ela estava relativamente bem. E eu falei, puxa, eu quero ver a mãe como tá. Minha mãe ficou com meu pai o tempo inteiro. E eu não sei se é assim hoje, mas tinha uma rampa que dava para a entrada do pronto-socorro e tinha uma pracinha depois. Eu lembro que eu fui subindo e logo que eu cheguei no topo, eu vi minha mãe estava sentada num banco, aí ela abriu um sorriso, acenou para mim e ela veio e me deu um abraço. Ela falou assim, as 3 últimas palavras do teu pai foram, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele falou isso 3 vezes e fechou os olhos. Irmão, o que eu quero te contar da minha história até aqui? Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Deus curou meu coração. Deus abençoou minha vida. Eu casei com a Dani. A gente vive os milagres dos filhos. A gente vive o milagre do ministério. A gente vive o milagre da igreja. A cura que Deus fez no meu coração foi tão grande que quando eu estava indo para o hospital, Deus falou para mim assim, você não vai cancelar essa ministração, mas você vai pregar o que eu te pedi para pregar. E Deus é tão rico nos detalhes que meu pai foi enterrado no cemitério vertical e a igreja que eu fui convidado para pregar era pertinho do cemitério. Irmão, eu literalmente saí do enterro do meu pai e fui pregar nessa igreja. E eu preguei sobre o amor e a paternidade de Deus. Agora, onde que eu quero chegar com isso? Você sabe que o meu Deus, o seu Deus, ele não aceita 98% de nós. Ele não aceita 99% de nós. Meu Deus, seu Deus é aquele que exige tudo. Eu quero tudo. Mas quando a gente consegue chegar nesse nível de confiança, de entrega, de falar, Deus, está aqui, ó, o tudo, os sonhos, os desejos, as ambições, as necessidades, tudo, eu pego tudo e te entrego. Sabe o que Deus faz? Deus junta tudo isso, Ele aperfeiçoa e Ele devolve para a gente. Alguém já disse que Deus está pronto a nos dar qualquer coisa que a gente esteja pronto para devolver para Ele quando Ele quiser. Agora eu entendo com tudo isso, querido, que Deus, eu vejo uma construção do que a gente tem trazido aqui em relação à adoração, à santidade. A gente pregou falando de família, de confissão de pecado. Agora eu entendo que o grito de Deus, o grito profético dessa noite é: olha para a sua vida e perceba que eu estou tentando atrair você para mim. Eu
estou tentando levar você para esse lugar onde você abre mão, aonde você desiste de colocar a sua fé em que eu faça o que você quer. Eu estou tentando atrair você para levar você para esse lugar de confiança, onde você sabe quem eu sou, você me conhece, aonde você tem uma entrega sem reservas. Irmão, às vezes a gente quer receber algo de Deus que a gente nunca recebeu, mas a gente não quer entregar o que a gente nunca entregou. E o que a gente faz às vezes é falar para Deus: a minha vida é tua, faça o que você quiser, mas a nossa atitude faz outra coisa. Então a gente diz: Deus, a nossa vida é tua, faça o que o Senhor quiser. Mas Deus, isso aqui, ó, só Deus, as minhas finanças não, né, Deus? O Senhor sabe que eu fico inseguro. Deus, a minha vida é sua, faça o que o Senhor quiser. Mas Deus, a minha empresa, os meus negócios. Deus, a minha vida é sua, faça o que o Senhor quiser. Mas Deus, esse namoro aqui, Deus, não, minha vida emocional não mexe também, né, Deus? Mas quando a gente consegue entrar nesse lugar, irmão, de falar: Deus, eu quero te dar, faça o que você quiser, não importa. Não importa. Mas eu quero que seja você. Eu quero que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você deixe o Senhor falar com você. Eu quero fazer algo muito específico aqui. Se você olha para a sua vida, eu queria que você refletisse, irmão, na sua entrega agora. Se você olha para a sua vida e você reconhece que talvez tenha lugares aí que Deus está tempo querendo mexer e você não entregou para Ele completamente. Mas nessa noite você quer falar: Deus, eu não quero voltar para casa levando o controle disso comigo. Hoje eu vou te entregar esse Isaac aqui. Eu caminhei até aqui, mas eu cheguei num limite e eu quero viver coisas que eu não vivi. Irmão, eu não sei o que isso vai implicar. Talvez isso implique em deixar alguma coisa. Talvez isso implique em confessar algo que você nunca confessou. Talvez isso implique em perdoar alguém que você nunca conseguiu perdoar. Talvez isso implique em jogar fora um pecado de estimação que persegue você toda a vida. Talvez isso implique em dar um passo de fé, em corresponder a um chamado. Eu não sei. Mas a melhor oferta que nós podemos oferecer para Deus é oferecer a nós mesmos. Esse é o melhor sacrifício. Nós nos entregarmos como um sacrifício vivo e santo. É esse lugar que você chega. Eu já tive medo de fazer muitas orações. Minha mãe orou um dia, ela falou: o Senhor aceita meu filho para ser um sacerdote ou pode matar ele? Sabe, tem algumas orações que elas mudam a nossa vida para sempre. E eu quero te dar a oportunidade nessa noite da gente construir um altar aqui. E a oferta que a gente vai trazer para o Senhor é a nossa vida, é aquilo que a gente vai abrir mão, é talvez a nossa segurança. Talvez você queira só renovar seu voto com Deus nessa noite, dizer: Deus, é tudo seu, faça o que você quiser. Mas se você se encaixa numa dessas coisas, eu queria te convidar. A gente vai fazer uma bagunça aqui, e eu queria que você viesse aqui para frente fazer essa entrega. Por que a gente faz apelo? Às vezes você sabe que a gente não banaliza isso. Não é sempre que a gente faz um convite como esse.
Mas quando a gente dá uma oportunidade como essa, não é para parecer que a mensagem funcionou, mas é para dar para você a oportunidade de dar uma resposta para Deus. Quando você vem aqui para frente, você está dizendo para Deus: essa é minha, essa mensagem é para mim, essa verdade é minha, e ela fala comigo, e eu quero responder, eu quero dar uma resposta. Se você se encaixa numa dessas orações e você quer fazer essa entrega, eu quero que você venha aqui para frente. Essa não é a hora de você repetir uma oração. Essa é a hora de você rasgar seu coração. Essa é a hora de você dizer o que você vai entregar. Talvez seja a hora de você fazer um compromisso. Talvez seja a hora de você dar o nome para o seu Isaac e falar: Deus, é isso aqui que eu abro mão, é isso aqui que eu entrego. Eu vou pedir para a equipe me ajudar a pôr as cadeiras para trás. Aqui eu não quero que ninguém que queira vir para frente não encontre espaço para vir. Senhor meu Deus, nós te oferecemos esse altar hoje, Senhor. Nós te entregamos esse altar, nós entregamos a nós mesmos. Ah, Jesus! Abra seu coração, fale da sua entrega, diga para Ele o que você está deixando aqui. O que você está deixando aqui hoje? O que você está entregando aqui? E Ele vai decidir se Ele vai te devolver ou se Ele vai matar. Podem me tirar do ouro a prata, da minha casa, minha família. Se você não veio aqui para frente, se for no seu lugar, agora conosco, nos ajude a gerar semente. Vamos oferecer um altar ao Senhor nessa noite. Me tirar do ouro a prata, da minha casa, minha família, os meus amigos. Só não me tire, meu Senhor. Podem me tirar do ouro a prata, da minha casa, da minha família e os meus amigos. Só não me tire, meu Senhor. 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 Desistir, a nunca desistir. Me ensine a morrer por ti, a nunca desistir, a nunca desistir. Me ensine a morrer por ti.
desistir, a nunca desistir.
minha família, os meus amigos, só não me tire, meu Senhor. Podem me tirar o ouro e a prata, minha casa, minha família e os meus amigos, só não me tire, meu Senhor. Ei! Podem me tirar o ouro e a prata, minha família, os meus amigos, só não me tire, Senhor Jesus, nós te oferecemos nessa noite esse altar, Senhor. Nós te oferecemos a nossa vida, Senhor, o nosso coração. Que o Senhor nos ajude a entrar nesse lugar, Pai, de uma entrega completa, absoluta, Pai. Que o Senhor nos leve a esse lugar de uma rendição à sua vontade. Como a oração de Ivan Roberts, que dizia: Espírito Santo, vença-nos. Espírito Santo, dobra-nos. Espírito Santo, vença-nos. Espírito Santo, dobra-nos. Nós te oferecemos, Senhor. Nós te entregamos, Senhor. Que o Senhor nos conduza a esse novo lugar. Que o Senhor nos conduza a novas alturas, Senhor. Que o Senhor nos conduza a novas experiências. Ah, Jesus, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é nosso tudo, Senhor. Nós te entregamos tudo, Senhor. Me despedi dos meus pais. Carroças e afundei meus barcos no lugar. Me despedi dos meus pais.
que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. nada mais me satisfaz. Uma vez. Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Irmão, esse é o modelo de Jesus. O modelo de Jesus é entregar tudo. Eu quero só dar uma instrução para você. A gente não espera todo mundo ser ao mesmo tempo. Se você é novo, quando a Bíblia fala de esperar uns pelos outros, não é sobre isso. É sobre ninguém deixar de ser servido, é a gente celebrar a comunhão. Então ninguém ceia sozinho. Procura alguém perto de você, uma família, um casal, uma pessoa. A ceia vai estar aqui embaixo, à minha esquerda. Só, né? E aqui em cima também. Então você pode servir do cálice, do pão. Junte algumas pessoas, ceie junto. Aqui as crianças ceiam. Então busque seus filhos. A gente só não banaliza. A gente explica para eles o que está fazendo. Ceia com eles. E depois de cear, você está abençoado para ir para sua casa. Amém? Deixa eu orar com você. Senhor Jesus, nós celebramos a sua vida. Nós cumprimos o seu mandamento e nós trazemos à memória o seu sacrifício, a sua entrega, a sua salvação. E nessa noite nós te honramos, Senhor, nós te obedecemos. Nós celebramos o seu sangue que nos purifica, nos resgata, nos traz comunhão com o Pai. E nós celebramos a convicção de que um dia estaremos juntos à sua mesa, ceando contigo. Nós celebramos não só a sua morte, mas a sua vida em nós, Jesus. A sua vida em nós. E nós declaramos: o nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. Amém, querido? Você pode se servir da ceia. Tenha um tempo de comunhão. Adore aí ao Senhor com os irmãos que estão perto de você.
Deus te abençoe.